Seria agora esse o momento da paz e segurança que foi dita na Brit Hadashah? Seria esse o momento do primeiro selo aberto, né? Da paz, do cavalo branco? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque a conexão que eu quero trazer e compartilhar, eu estou compartilhando com vocês, eu quero também saber a opinião de vocês, como vocês enxergam isso, porque eu estou trazendo isso à luz das escrituras, tá? Não é só uma especulação sem fundamento, não. A escritura vai dizer pra gente, né, e a tradição judaica reforça na sua interpretação, de que os astros, as estrelas, hoje nós separamos esse momento para poder compartilhar com vocês coisas muito importantes acontecendo agora. Acredito que todos estão acompanhando, né, os eventos finais que estamos agora acompanhando. Olha, antes da gente dar continuidade aqui, eu peço a você que você compartilhe o vídeo. De verdade, compartilhe o vídeo, porque esse vídeo vai ser muito importante que nós vamos falar hoje. Eu quero abordar vários temas. Então, deixa o like, é muito importante para a gente. Vocês já sabem muito bem disso. Vocês estão sempre, devem estar cansados de ouvir isso. Deixa o like, né? Mas é realmente porque às vezes a gente esquece realmente de deixar o like. É importante para o canal. Se inscrever se você não é inscrito e compartilhar o vídeo porque a mensagem é urgente, tá? Então, assim, já estão todos comemorando. Em Israel se está comemorando. O presidente Trump já há comemorado, já tem comemorado. Benjamin Netanyahu também deu sua nota. Vários comentaristas em Israel, o povo de Israel, né? Creio que alguns têm acompanhado os canais e as pessoas nas praças, as pessoas festejando. Foi um acordo de paz, né? Algo que foi feito que nós não conhecemos, né? Nem tudo é revelado com todos os pormenores para todos nós, né? A gente conhece em parte, a gente não sabe de todos os pormenores, mas até onde tudo indica uma grande pressão, um grande esforço do presidente Donald Trump, né? Unindo as nações árabes. Claro que não foi ele somente que fez, né? Envolveu todos os países árabes, Catar, Arábia Saudita, né? Emirados Árabes, a Jordânia, o Egito. Então, todos aí tendo participação, mas quem estava sendo cabeça ali, né? Entre Israel e os países árabes para isso acontecer, para envolver o Hamas e convencer o Hamas, o presidente Donald Trump. Bom, é claro que ele é o líder maior de tudo isso, por ser aí o presidente dos Estados Unidos. Porém, quem está na vanguarda ali, no contato direto com as partes envolvidas, né, tanto com o governo de Israel, o primeiro-ministro, Knesset, o parlamento, também com os líderes árabes, né, o rei Suleiman, príncipe herdeiro, né, e todos os outros líderes dos países árabes, quem está ali? Quem é que está ali em contato direto? Jared Kushner, o genro do presidente Trump. Mas vocês vão lembrar comigo aqui, nós já compartilhamos com vocês aqui no vídeo que nós fizemos. Você pode olhar aqui depois, olha, entrar no link aqui sobre a guimátria que eu fiz lá do nome desse homem também, que no passado teve uma relevância muito grande no cenário mundial político. E aí a guimátria do nome dele deu 666, e isso me despertou a ficar de olho nele, mas só que passou muito tempo, né? Esse homem ficou um pouco adormecido no cenário mundial, desconectado da parte mais de mídia, e agora, de uma hora para outra, ele entra nesse cenário mundial, cumprindo o que ele foi estabelecido, né, para ser lá no passado, mediador dos conflitos no Oriente Médio, o famoso Tony Blair. Quem é o Tony Blair? O famoso Tony Blair?
ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, ex-primeiro-ministro da Inglaterra. É um dos mediadores do conflito no Oriente Médio. E segundo algumas fontes, provavelmente é ele que entre para administrar Gaza como um governo estrangeiro que vai conduzir, né, toda a transformação de Gaza a partir desse momento, ou seja, da liberação dos reféns. Então, veja que tríade que nós estamos tendo nesse cenário. Uma atuação forte, vinda de uma autoridade, de uma posição grandiosa, que é o presidente Donald Trump, o genro dele, o Jared Kushner, que é uma das pessoas mais influentes em todo, sendo ele judeu, é uma pessoa das mais influentes em todo o cenário do Oriente Médio, entre as lideranças árabes, e Tony Blair, que, de uma certa forma, é uma expressão europeia, né, aí dentro desses acordos. É uma expressão da União Europeia, embora, claro, que nós entendemos que a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, porém ele é da Europa, então ele expressa muito a Europa, né, nesse sentido. Então, agora, não é isso é tão relevante que praticamente ao completar-se 2 anos dos ataques do Hamas, né, do 7 de outubro, agora, justamente lá, quando aconteceu o fatídico evento, a tragédia, foi final de Sukkot, Shemini Atzeret Simchat Torah, né? E agora, nesse ano, cai aí na metade aí ainda da festa de Sukkot. E ao completar 2 anos, nós temos aí um desfecho desse tipo. E não é de se admirar que a gente vai ter sinais significativos nesse cenário também. O que eu estou querendo dizer com esse trio, né? Eu não estou querendo dizer que é a trindade satânica, não. Mas não é tão significativo. É claro que a gente precisa ver o andamento das coisas, como vai ser, né? Mas estamos vivendo esse tempo de acordos. Eu não quero especular de forma direta, né? É sempre de forma indireta que a gente especula aqui, né? Especulação, vocês sabem que é apenas um pensamento, é uma ideia, né? Porém, a nossa especulação ela é sempre baseada em coisas muito significativas, né? Não é também viagem colorida no país do amor, não. É coisas significativas, porque a gente está vendo aí, olha, só o presidente Donald Trump já conseguiu paz para 7 conflitos aí de guerras. Essa agora com Gaza é a oitava, né? Então é um peso do que está acontecendo, é um peso muito grande, muito significativo. Seria agora esse o momento da paz e segurança que foi dita na Brit Hadashah? Seria esse o momento do primeiro selo aberto, né, da paz, do cavalo branco? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque a conexão que eu quero trazer e compartilhar, eu estou compartilhando com vocês, eu quero também saber a opinião de vocês, como vocês enxergam isso, porque eu estou trazendo isso à luz das escrituras, tá? Não é só uma especulação sem fundamento, não. A escritura vai dizer para a gente, né, e a tradição judaica reforça na sua interpretação, de que os astros, as estrelas, a lua, o sol foram postos lá não só para iluminar a Terra, mas também para servir para a gente como sinais. E eu vou compartilhar algo com vocês aqui que nós já compartilhamos no nosso material de astronomia judaica, apenas para recordar a todos. Um ponto muito importante que está dentro das escrituras, faz parte do cenário profético e nós já havíamos compartilhado antes. Mas não esqueça, deixa aí o like, compartilha o vídeo, tá bom? Vai ser muito importante isso para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Então, são coisas muito significativas que se harmonizam com as escrituras e estão passando diante dos nossos olhos agora. Olha, chuva de meteoros, essas chuvas de meteoros com um nome muito significativo, dracônidas ou draconíadas, não? É, Sukkot, né? É a festa de Sukkot e acordos de paz.
É muito significativo o que está acontecendo agora, todas essas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, é muito importante que você não se distraia, né? Eu quero compartilhar aqui. Realmente, nós estamos nesse momento. Eu sei que às vezes parece repetitivo, mas essa é a realidade que estamos vivendo agora. É o Acharita Yamin, nos últimos dias, né? E aqui estamos todos nós diante de um quadro profético. É diante de um quadro profético mesmo. Um privilégio e, ao mesmo tempo, um grande desafio, né? Não é um privilégio você chegar até o fim e ver com seus olhos tudo que os profetas, os escritos já disseram no passado, tudo que a gente pensou quando éramos mais novos, que um dia fosse acontecer, grande tribulação, anticristo, né? Tempos finais, e a gente está chegando nesse momento, tudo acontecendo, desenrolando diante dos nossos olhos. Isso não é um privilégio? É um privilégio, mas ao mesmo tempo é um grande desafio. Um grande desafio nesse tempo final, por quê? A luta se torna muito mais intensa, a luta espiritual, né? Existe uma opressão muito grande vindo sobre o mundo e cada vez mais se faz necessário estar firme na presença do nosso Deus. Essa luta ela se espalha por todas as áreas da vida humana. Não somos só nós que estamos enfrentando. É claro que para nós se torna um combate, mas para o mundo que está mergulhado no pecado, no, sabe, debaixo do domínio das trevas, para eles estão dentro das trevas, já está sujo, né? Será que o que a gente está agora vivendo nesse momento é o fim do chamado princípio de dores? Será que estamos entrando realmente no início da grande tribulação, como foi comentário aqui do nosso querido Rafael? Será que é o início, né, com isso que está acontecendo? Acordos com muitos por uma semana. Lembra dessa expressão, dessa frase lá do Sefer Daniel, capítulo 9, né? Será acordos com muitos por uma semana? Dê uma olhadinha e vê se esses acordos não estão sendo com muitos, né? Não é com todos, mas é com muitos. E o ponto principal aqui que eu gostaria de comentar com vocês é sobre essa chuva de meteoros dracônidas, né? Ou draconíadas. Que chuva de meteoro é essa? Ela começou a ocorrer agora, dia 8, né? Ou seja, ontem, né? Ontem. E ela é uma chuva de meteoros que sempre a Terra no seu giro em torno do Sol, ela vai passar nesse rastro que ficou de um cometa, né, no espaço. Então a Terra sempre dá esse giro em torno do Sol durante o ano e ela volta a passar nesse mesmo lugar. E aí, quando ela passa nesse mesmo lugar que está passando agora, né, justamente por volta desse mês é que a chuva de meteoros dracônidas ela ocorre, e se pode ver uma quantidade X de meteoros, é sempre mais ou menos nessa época. E ela é muito significativa, essa época, porque é a época das festas de juízo. Né? E por que isso, que relação isso teria com as escrituras? Ora, a gente tem uma palavra profética que fala, que menciona um dragão. E esse dragão, com seus anjos, lutam contra Miguel e seus anjos nos céus. Né? E nessa guerra, o dragão ele é jogado para a terra. E isso se harmoniza com os selos, com as trombetas de Apocalipse, os selos de Apocalipse, as taças de Apocalipse, que mostra que terça parte das estrelas será ferida. Ou seja, terça parte das estrelas vão cair, conforme também consta nos evangelhos, principalmente a Bessorot, o evangelho de Mateus, por exemplo, vai ser muito específico para a gente, que as estrelas dos céus cairão, o sol e a lua serão feridos. Então, quando a gente olha para um evento em que há meteoritos ou meteoros caindo, como estrelas caindo do céu, é significativo. Muito mais quando se diz que é uma Dracônidas ou Draconíadas. Agora, por que ela recebe esse nome? Porque ela vem, ou seja, ela aparece na direção da constelação chamada Draco. Draco, que é em hebraico chamado de Nahash Bariach, a serpente tortuosa. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, dentro do conhecimento judaico,
né, sobre essa constelação que é o chamado Dragão, né? Aqui para vocês verem aqui, olha, dia 8 de outubro ontem, né? Foi aqui pelos Carlos Oliveira que fez essa arte aqui, trazendo um mapa, né, da onde no céu você vê aqui Dracônides, né, que seria a cabeça dessa constelação e aí o corpo, né, como uma serpente. Você tem a Ursa Menor logo atrás, a Ursa Maior logo embaixo. Depois você tem Hércules e outras. Então esses raios vermelhos que vocês estão vendo aqui seriam os meteoros acontecendo, né? E segundo os astrônomos, essa chuva de meteoro ela vai vir na direção, ela sai, né? Ela acontece a partir da direção do olho, da onde seria o olho do dragão, né? Onde seria a parte da cabeça do dragão. Aqui, claro, você tem uma imagem de um aplicativo, né? E aí o aplicativo ele faz aqui o formato do animal, né? Para você ter uma ideia mais ou menos. Porém, aqui você tem que fixar aqui são as estrelas e os pontinhos que te ajudam a ver as estrelas que compõem aquela constelação. Então você tem aí, embora aqui esteja 2024, mas o mesmo evento está acontecendo, né, esse ano. E é justamente aqui, na região da cabeça do dragão, ou seja, por isso Dracônidas, ok? Então aqui, olha, mais uma vez, você vê aqui como se fosse a parte que é referida à cabeça, né? E as duas principais estrelas aqui, Ras Taban e El Tanin, né? Então é justamente desse ponto aqui que se vê os fachos de meteoro. Então, para quem até gosta de observação, eu gosto muito das observações astronômicas, aqui tem o meu telescópio e tudo, é, você consegue ver ela a partir das 7 horas, quando já começa a escurecer, ou já está escuro, sempre no alto, né? Na parte norte, na direção norte, mais para o alto, você consegue ver. É só localizar a constelação Draco, e aí você vai ver nessa parte justamente os feixes de luz que aparecem, que são os meteoros, tá bom? Agora, por que essa constelação ela é importante? Eu vou compartilhar aqui com vocês o material que a gente tem, né, no nosso material de astronomia judaica. Sefer Yetzirah traz as Mazalot, as constelações Draco, Ursa Menor e a Ursa Maior. E aqui, conforme consta aqui no próprio Sefer Yetzirah, ó, Eidim Nemanim Ba'olam, Shana, Nefesh, Ushnei Masar, Chok, Ushiva, Ushloshá, Pakdam, Bateli, Vegalgal, Valev. Testemunhas verdadeiras no universo. O ano, a alma, uma lei de 12, 7 e 3. Ele os colocou no tele. Guarde essa palavra, ela é uma palavra muito importante. No ciclo e no coração. Agora, o que é o tele? O tele, eis aqui uma das palavras mais misteriosas do Sefer Yetzirah. O termo aparece no Tanar, na Bíblia, em Bereshit, Gênesis 27:3, como significado de espada ou algo que está pendurado, vindo do termo tala. Pode significar aljava, onde se depositam as flechas, que por sua vez ficam empilhadas, ou seja, talal, ou seja, quer dizer penduradas. A ideia de uma corda onde há pedras ou bolas penduradas que servem para caçar os animais, provavelmente Esav, Esaú, usava uma dessas para caçar. Segundo muitos sábios cabalistas do povo de Israel, o tele mencionado é o eixo imaginário em redor do qual giram os céus, como se as esferas celestiais estão penduradas. Muitos atribuem ao tele a serpente polar, que é chamada em hebraico de Nahash Bariach, mencionada no verso. Com seu espírito, agora veja o verso de Jó, com seu espírito os céus se acalmaram, sua mão traspassou a serpente polar. Veja isso, sua mão traspassou a serpente polar, Jó 26:13. É também mencionada no verso de Isaías 27:1. Naquele dia, com sua grande e dura espada, veja isso, Deus visitará e vencerá. Aí aqui saiu o escuro, tá? O dragão, a serpente polar, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão do mar. Veja esse verso de Isaías, tá? Nós temos aqui expressão astronômica para o evento espiritual que vai ocorrer. A serpente polar, chamada Nahash Bariach, é identificada com a constelação Draco. E isto não surpreende, pois Draco encontra-se bem próximo do Polo Norte. De fato, há 4.500 anos,
Tuban, uma estrela na cauda do dragão, era a estrela polar. A eclíptica é o grande círculo da esfera celeste traçado pelo plano da órbita da Terra ao redor do Sol. E nesta perspectiva, a eclíptica é o caminho anual do Sol movendo-se do oeste para o leste através dos céus. Então aqui, olha, para você entender como é essa constelação, né? Ela tem esse formato aí, ó. Essas estrelas aqui aglomeradas, elas é o que seria formato como a cabeça do dragão, tá? E o resto aqui o corpo. Então cada estrela tem a sua glória, né? Tem o seu brilho, né? Que é chamado aqui de grandeza. Nahash Bariyah é o termo hebraico. Então olhando aqui agora, né? Se você pudesse imaginar as constelações, as 12 constelações do ano ao redor da Terra, é, você vê aonde está passando a constelação Draco, ela acaba envolvendo quase todas as constelações, ou melhor, todas as constelações ao girar durante o ano, elas passam pela constelação Draco. Então isso é significativo por quê? Veja só, preste atenção. Há dois pontos nos quais a órbita de um planeta cruza o plano da eclíptica. O ponto através do qual o planeta passa do sul do plano da eclíptica para o norte recebe o nó ascendente, o nome, né, de nó ascendente. O ponto correspondente inverso é conhecido como nó descendente. Na astronomia medieval, o nó ascendente era frequentemente chamado de a cabeça do dragão e o nó descendente de a cauda do dragão. Esses são os dois equinócios, para quem conhece a expressão da astronomia. Equinócio é quando o ano, você tem o equinócio da primavera e o equinócio do outono. É quando essas duas partes do ano têm a mesma quantidade de luz e escuridão, ou seja, são 12 horas do dia e 12 horas da noite. Isso acontece na primavera e no outono, tá? Então, o equinócio da primavera seria o equivalente ao momento em que aparece no céu a constelação, o formato da cabeça desse dragão. E o equinócio de outono seria a cauda desse dragão. Seu nome equivale a esse tele que nós falamos no início. E na cultura árabe, al-Jazhar, que quer dizer nó ou nodo. Esse mesmo sentido em árabe também. E o que são os solstícios e equinócios? De uma maneira rápida para você entender, quando o hemisfério norte da Terra entra em um período de inverno ou de verão, é chamado de solstício. O que significa? Solstício de verão é o período de maior luminosidade, ou seja, o dia demora mais a acabar. E a noite é mais curta, né? Naquele hemisfério, ou seja, o dia dura mais do que a noite. Solstício de inverno é o contrário, período de menor luminosidade e maior escuridade naquele hemisfério, ou seja, a noite dura mais do que um dia. Os equinócios da primavera e outono são aquele período em que a duração, luminosidade e escuridão são iguais, ou seja, dia e noite duram a mesma quantidade de horas. 12 horas no dia, 12 horas na noite. Bom, olhando aqui para essa imagem, né, o que eu tentei mostrar para vocês aqui são o nome dos meses hebraicos: Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Reshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Voltando aqui um momento. O Sol, né, a Terra dando esse giro em torno do Sol durante um ano, e aqui as datas aproximadas. Vamos aqui desde aqui, ó, 22 de setembro seria o equinócio do outono, né? Já 21 de dezembro, solstício de inverno. 21 de março, equinócio da primavera. Está chovendo. Isso é chuva? Está chovendo aqui. Ih, tem duas cadeiras lá dentro da sucá. Tove, meu outro. Baruch Hashem. E o solstício de verão, né, que ocorre 21 de junho, tá? Então é só para vocês compreenderem bem como funciona. O rabino Abraham Abulafia também identificava o Tele como nós celestiais, chamado Ksharim. Afirma que a cabeça do Tele, dessa constelação, indica mérito e a cauda significa responsabilidade. Afirma que nodos lunares são particularmente importantes, porque apenas nesses pontos pode ter lugar um eclipse, ou seja, do Sol ou da Lua. Aqui temos um grande Siman Sod, olha, um grande mistério, revelado, claro, na Mazal Talê, ou seja, na constelação Carneiro, que é conhecido como Áries, no Pêssar, pois o Pêssar, a festa da Páscoa judaica, acontece ali, e Yeshua, nosso Messias, morreu e assim esmagou a cabeça da serpente. Isso representado pelo eclipse solar, a escuridão que houve no dia da sua morte. E a sua vinda
que, segundo as indicações do Sefer Galut, o livro de Apocalipse, mostram um quadro como os dias de juízo, ou seja, trombetas, sentenças, como o mês de Tishrei, né, cuja Mazal, a constelação Mosnai, ela também representa uma balança, onde o dragão arrastará a terça parte das estrelas do céu com a sua cauda. Também evidenciará o eclipse solar, a conclusão do propósito divino, como registra na Besorat Matai, Evangelho de Mateus 24, 29 e 30, Sefer Galut, livro de Apocalipse 12, 4. Então aqui eu coloquei para vocês, espero que vocês estejam compreendendo bem, né? Aqui, olha, no mês, né, no mês de Nissan, quando celebramos Pessa, é onde aparece a chamada cabeça do dragão. Então, o dia que Yeshua morreu, que foi nesse período, estava bem evidente nos céus essa constelação, essa parte da constelação que é vista com uma cabeça. E aqui foi quando Yeshua morreu, e ao morrer ele pisa a cabeça da serpente e o seu calcanhar é ferido. Já quando ele vier, né, o que é descrito pelo Sefer Galut, pelos livros proféticos, é que a terça parte das estrelas cairão, serão arrastadas com a cauda do dragão. Então, aqui na cauda do dragão, olha, é quando justamente acontece no mês de Tishrei, que é o mês onde nós temos a festa das trombetas, Yom Kippur e Sukkot, é onde o dragão arrastará a terça parte da estrela com a sua cauda. Isso é muito significativo, queridos. Muito significativo. Isso foi um exemplo aqui, quando Yeshua morreu, né? Houve escuridão, e na escuridão que houve do eclipse solar, foi visto ali nos céus essa constelação, como um sinal de que estava sendo esmagado a cabeça do dragão. Ou seja, é um evento espiritual sendo refletido no mundo astronômico. Como muitas vezes isso aconteceu nas Escrituras. Muitas vezes. Assim o eterno Deus ele trabalha. Né? Então, olhando para esse evento agora, né, que a partir do dia 8, ó, Draconid's Peak, né, que é essa chuva de meteoros, ela vai até o dia 10, né, que é onde vai ter aqui o quarto crescente. Né? Ah, então, o que isso significa? O que isso tem de importante? Olha, o que isso tem de importante é a conexão que está acontecendo agora. Então, você tem chuva de meteoros vindo da constelação Draco, ou seja, do dragão, como estrelas caindo das suas órbitas. Claro que não são estrelas, são meteoritos, meteoros. Tá? E no mesmo tempo, nós estamos celebrando Sukkot, que representa a festa do reino, né? A festa em que representa o milênio, o governo de Deus no mundo através do Messias. Por sua vez, é o período em que ainda os juízos divinos estão acontecendo no mundo e se está estabelecendo acordos de paz com Israel e as nações árabes, em especial o grande conflito do Oriente Médio. Então, a minha pergunta para você é significativo, não é? Isso não é qualquer coisa, isso é algo muito importante que está acontecendo agora. Essas conexões proféticas vêm a nós como um despertamento para que a gente possa cada vez mais firmar-nos na fé, na emuná, estar firmes para não cair. Então, se nós estamos nessa tensão, todo mundo está, né? Ao mesmo tempo que se comemora a libertação dos reféns, e, claro, Baruch Hashem, porque eles vão ser livres, todo esse sofrimento vai acabar, mas, ao mesmo tempo, existe a expectativa de saber se o Hamas ele vai continuar cumprindo, né, com o compromisso de realmente se entregar, de terminar a guerra. Isso acontecendo de fato, então a gente tem realmente um princípio, né? Isso acontecendo de fato, a gente vai ter um princípio aí no Oriente Médio de paz. Sim, a gente poderá realmente estar vendo aí um princípio, de repente, quem sabe, né, de uma Tsará Guedolá, de uma grande tribulação, quem sabe, é verdade? Quem sabe não possa ser esse o quadro que a gente possa estar entrando agora, né? Que o Eterno abençoe, queridos. Nós vamos terminando mais uma vez por aqui. Um grande abraço. Shalom, shalom a todos. Tov, meu, Baruch Hashem.